Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Dê uma olhadinha aí na promoção dos livros, tá fluindo muito bem, tá? Por tempo limitado, clica aqui embaixo, dá uma olhada, você viu aí os vídeos que estão na promoção, os livros, vale a pena dar uma olhadinha. Pessoal, a pergunta que eu faço no vídeo de hoje é: será que a eleição pode ir para o Congresso? Será que é o Congresso que vai decidir essas eleições de 2020? Será que é possível acontecer isso? Quais são as chances? E se isso acontecesse realmente, quem teria a maior probabilidade de sair vencedor num cenário como esse? Tá bom, pessoal? Antes de a gente entrar no assunto, clica aí para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. E se gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like, tá bom? Claro, clica no sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Pessoal, a gente ontem teve duas informações assim interessantes, uma para um lado, uma para o outro, né? Por um lado, a gente viu o presidente Donald fazendo um pronunciamento ontem, e aí, o que aconteceu? Ele, na hora do pronunciamento de falar de uma possível reeleição, de falar de vencer ou perder, de resultado, ele deu uma rateada, ele deu uma engasgada. Eu não gostei muito disso não, achei meio ruim assim, porque não vi muita convicção do lado dele. Achei estranho, né? Ele estava falando sobre o impacto econômico lá, sobre que o governo dele não ia fechar o comércio e tal. Aí ele disse o seguinte, abre aspas, eu não vou entrar nessa ideia de fechar tudo. Este governo não irá para essa ideia. Tomara que o que acontecer no futuro, quem sabe qual será o próximo governo, acho que o tempo vai dizer, mas eu posso dizer que esse governo não irá fechar tudo, tá? Então, pessoal, isso aí eu achei meio estranho assim dele, né? Não senti aquela convicção. Mas, por outro lado, a gente tem alguns analistas assim bem fundamentados, como o Dr. Steve Pieczenik. Steve Pieczenik já trabalhou muito no Departamento de Estado, trabalhou em várias soluções de conflitos internacionais, é um cara muito aprofundado aí nos bastidores. É um médico psiquiatra que tem uma história longa aí nos bastidores do poder americano. Ele, depois da sua carreira, né, dentro do serviço público americano, chegou também a escrever importantes livros com aquele famoso autor, o Tom Clancy. Tom Clancy é esse que teve um óbito ali bem misterioso, né? Ficou uma história meio mal contada. E aí, pessoal, o Steve Pieczenik falou que é certo que o presidente Donald vai vencer, é certo, tá? Que chegar dia 14 o colégio eleitoral vai votar favoravelmente a ele, tá? Independente do que vai acontecer, ele diz que esse é o estilo do presidente, comentando, por exemplo, nessa história do presidente demonstrar essa fraqueza, né? Falar, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, como será o próximo governo, ainda está muito incerto, o futuro que vai dizer. Na opinião dele, ele é um psiquiatra, né, que fazia análise psiquiátricas das situações, né, participou de mediação de conflito, ele dava até apoio psiquiátrico para agentes da CIA, então ele analisa muito essa questão psiquiátrica. E aí o Dr. Steve Pieczenik, ele fez uma análise do estilo do presidente Donald desde a sua fase como businessman, né, como empreendedor. E ele sempre mostrou que ele fazia assim, ele deixava a coisa rolar e saía de cena para esperar que as pessoas saíssem ali da escuridão, saíssem de trás da cortina. Ele deixava o negócio rolar solto para ver quem era quem, para ver com quem estava lidando. Sabe aquela história? O que você faz quando não tem ninguém olhando? Então ele sai de cena e deixa o cara sozinho lá para ver o que vai acontecer, para fazer uma análise de em quem ele pode confiar, quem não pode, e também para esperar eventuais erros ali dos seus oponentes. Então, apesar de eu ter achado meio desagradável essa frase do presidente ontem no pronunciamento, que todo mundo foi assistir com grande ansiedade de vir alguma informação mais assim quente, né? Mas não veio. E além de não vir uma informação quente, ele ainda deu essa engasgada. Essa engasgada me preocupou, mas por outro lado, o Dr. Steve Pieczenik mostrou que ele faz esse estilo. Pode ser que ele esteja fazendo esse jogo aí. Até numa entrevista perguntaram para o Dr. Steve Pieczenik por que o presidente não estava mais aparecendo, mais ativo, circulando mais. Ele estava lá só jogando golfe, estava meio low profile, assim, não estava aparecendo muito. E ele falou que é o estilo dele. O estilo dele de
resolução de conflitos é assim, ele deixa a bola rolar, monta o cenário e sai de cena, ou seja, ele está até se protegendo um pouco, porque se ele ficar muito ativo, o pessoal pode dizer, ele está abusando do poder que ele tem como presidente, ele está excedendo as suas faculdades ali presidenciais, ele está interferindo no processo eleitoral, então ele deixou o circo rolar e está saindo de cena ali, deixando que as coisas caminhem, sem ele ficar aparecendo muito para não ser dito que ele está tentando interferir, tá bom? E aí, pessoal, pensando nesse cenário ainda, né, que para os democratas já está tudo definido, mas para os republicanos ainda muita água vai rolar por baixo da ponte aí. Lembrando a vocês, pessoal, que isso que aconteceu lá no dia 3 foi só uma preliminar. Aí, o processo de seleção do novo presidente nos Estados Unidos, ele tem várias etapas, e agora com essa ideia aí de voto pelo correio, essa questão de recontagem, aí as etapas aumentam muito mais. Só que a gente tem que aguardar até o dia 11 de dezembro, que é a data limite para os estados certificarem o resultado das eleições. E o resultado dessas eleições não é se vai votar no tio Joe ou no presidente Donald, não é isso. O resultado é o colégio, eles estão votando, eles votaram no dia 3 no colégio eleitoral. Então até o dia 11 os estados têm que definir quem que venceu ali no colégio eleitoral. E aí no dia 14 esse colégio eleitoral vota. Só que esse voto ele não fica público, é um voto que fica ali privado, e esse voto só será conhecido no dia 6 de janeiro. Dia 6 de janeiro é quando o novo Congresso, já eleito, vai se reunir para abrir as cédulas e contar os votos e confirmar o resultado. E aí a posse é só no dia 20 de janeiro. Então é um processo que ainda tem muitas etapas, e entre cada uma dessas etapas pode acontecer muita coisa. A única maneira dessas etapas ficarem mais óbvias, mais antecipadas, seria o presidente Donald reconhecer a derrota, algo que eu acho pouco provável. É impossível de acontecer? Não é impossível. Pode ser que a gente chegue hoje à tarde e apareça o presidente Donald reconhece que foi derrotado. Pode ser, mas eu acho pouco provável que isso aconteça. Então, essas datas, 11 de dezembro, 14 de dezembro, 6 de janeiro e 20 de janeiro, a gente tem que ficar aguardando aí, ficar de olho, porque está indefinido ainda. Inclusive, hoje mesmo, notícias de manhã saindo, resultado confirma. O tio Joey teve a mesma quantidade de votos que o presidente Donald teve quando foi eleito em 2016. Aí você vai ler a matéria assim, projeções da mídia apontam, até hoje os caras estão com esse negócio de projeção. Você fala, se você ler o título da matéria, resultado certo, né? O presidente Donald perdeu. Aí você vai ler a matéria, projeções apontam. Você fala, poxa, não é possível, né? A gente já tá no dia 14 de novembro, os caras estão nessa ainda de tá tudo certo. Aí lá embaixo, projeções apontam. Pô, pelo amor de Deus. Então, pessoal, pode ser que aconteça um cenário aí meio estranho. Qual que é o cenário? E esse cenário, no final das contas, ia favorecer um dos dois, e você vai entender, tá certo? Tem uma questão muito curiosa aí, né? Que tá começando a aparecer na mídia especializada. Se ficar realmente patente que houve problemas mais aprofundados no processo de escolha do novo presidente, se isso chegar às cortes estaduais, e as cortes estaduais derem favoravelmente, ou se chegar à Corte Suprema e eles derem favoravelmente, a gente tem alguns cenários possíveis, tá? Primeiro, a Corte Suprema, em um caso hipotético, recebendo provas aí robustas de que houve problema no processo, pode decidir recontar tudo. Vamos dar uma pausa e recontar tudo. Só que recontar tudo demandaria um tempo gigantesco, uma infraestrutura gigantesca, um investimento de verbas monumental. Seria algo quase impossível de ser feito. O negócio assim é uma infraestrutura que ia chegar dia 20 de janeiro, não ia saber ainda, não ia ter terminado essa recontagem, tá bom? Então essa é a primeira opção. Pode-se haver uma determinação de recontagem universal, mas isso é muito dispendioso, tempo e dinheiro. A outra opção, que é uma opção assim que não é muito impossível e tem previsão legal para isso na 12ª emenda americana, que é eles simplesmente descartarem esse processo que aconteceu. Falar, o processo foi contaminado, o processo foi muito problemático, então nós vamos
cumprir o que diz a 12ª emenda da Constituição Americana, que diz que em casos assim de indefinição, como por exemplo de um empate, né, cada um tiver 269 votos no colégio eleitoral, deu um empate, o Congresso que decide, tá certo? Então pode ser que haja algum tipo de caminho para que isso seja delegado ou terceirizado para o Congresso americano, conforme define a 12ª emenda da Constituição Americana. E nesse cenário, a grande pergunta é: quem leva vantagem? O pessoal que olha isso por alto, que às vezes é meio leigo, olha e fala assim: mas quem decide o novo presidente é a Câmara. E na Câmara, os democratas têm maioria. Então o tio Joe já estaria eleito, tranquilo, já ia levar ali facinho, facinho. E é aí que você se engana, porque você está achando que um tipo de eleição assim no Congresso é um deputado, um voto. Mas não é assim que funciona, tá certo? A gente tem 435 deputados federais, tá? E o que acontece? Esses 435 deputados, eles não votam uma pessoa, um voto. Aquilo que os americanos falam, one man, one vote, né? Uma pessoa, um voto. Não, é votação por estado. É votação por estado. Quantos estados americanos existem? 50. Então são 50 votos. 50 votos. Quem tiver um a mais do que a metade, vence. Quem tiver 26 votos, ganha. Tá? E aí o que é melhor para quem isso? Não, mas aí a Câmara tem maioria, uma pequena maioria dos democratas, o tio Joe já seria eleito. Quando você pensa estado por estado, a maioria é republicana. Basta você pegar o mapa americano, o mapa das eleições, você vê que o mapa dos Estados Unidos está quase todo vermelho, ou seja, quase todo Trump. E aí, uma pequena parte está azul, tá certo? Aí você fala, olha, por que se a maioria está vermelha, a minoria está azul, como é que o presidente Donald está atrás? Porque tem peso diferente nessa votação de colégio eleitoral. O estado da Califórnia, que geralmente sempre vai para o lado dos democratas, contribui com 55 votos. Então você leva um estado, você leva 55 votos. O presidente Donald ganhou no Alasca, mas o Alasca tem 3 votos, tá certo? O estado da Califórnia 55, o Alasca 3. Então, é por isso que você vê os Estados Unidos todo vermelho, só um pinguinho aqui ali azul, e o presidente Donald, em tese, teoricamente, está atrás, tá? Agora, se a votação for estado por estado, cada um dos 50 estados dando um voto, é uma vantagem muito grande para o presidente Donald. Então essa é uma solução que para ele seria excelente, seria muito boa. E aí o que a gente vê é, será que essa movimentação de trocar as pessoas do Pentágono, trocar ali o Mark Esper, né, o secretário de defesa, trocar toda a equipe ali da questão de defesa, será que isso é já um encaminhamento para uma solução que leve a decisão para o Congresso? Porque se for para o Congresso, a vantagem do presidente Trump é gigantesca, é monumental, tá bom? E é claro que ali pode dar empate também, né? Pode dar 25-25. Se der 25-25, aí realmente o negócio fica meio complicado, tá certo? E enquanto a Câmara escolhe o presidente, o Senado escolhe o vice, né? E nesse caso, no Senado é um senador, um voto, né? São 2 senadores por estado, 50 estados, vezes 2, 100 votos, quem tiver 51 ganha. Agora, se empatar 50-50, fica um negócio meio estranho, tá bom? Então, galera, ainda tem uma coisa. Pelo texto da 12ª emenda americana, se acontecer um caso excepcional de até o dia 20 de janeiro, que é a data da posse, não tiver sido definido isso ainda, o vice-presidente ele assume interinamente o poder aí, tá bom, pessoal? Então, esse é um dos cenários importantes que estão começando a aparecer e pode ser que as movimentações que o Trump tem feito aí nos bastidores estejam montando uma estratégia para jogar essa decisão para o Congresso, porque ele sabe que no Congresso ele se daria bem, tá certo? É aquela tese de que ele perde, mas vence, né? Ele é derrotado, mas ganha, tá bom?
Então, galera, dê uma olhadinha na promoção aí. Ó, o Enigma Quântico do Wolfgang Schmidt também, Cosmo e Transcendência, vários livros muito legais. A gente tem o Jardim das Aflições em capa dura. Temos aí o livro célebre do Bené Barbosa aí para você dar uma olhada. Muitos títulos do Ludwig von Mises, A Mentalidade Anticapitalista. Comunidade Progresso, esse aqui é um lançamento. Esse aqui eu acho que está esgotado, você tem que dar uma olhada aí, você deu mole. Um novo aqui do Bené Barbosa. Temos também o Conhecimento por Presença, do Ronald Robinson, e temos também ali a história em quadrinho Destro, do Luciano Cunha, Michel Gomes. Vale muito a pena dar uma olhada lá, tá bom? Você já pode garantir e comprar de presente aí para os seus amigos e parentes e familiares, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência, fique com Deus, examine todas as coisas, retenha o que é bom. A gente se vê mais tarde com uma atualização aí da tarde, tá bom? Um abraço, valeu!